A história da humanidade está repleta de maravilhas, curiosidades e também de muitas contradições. De ferramentas de moldagem até detectores antigos de terremoto, aqui vão 20 tecnologias antigas que eram avançadas demais para sua época. Número 15. A besta de repetição. Quando falamos sobre armas antigas, é impossível não reconhecer o quanto a evolução tecnológica tem sido essencial para o avanço da humanidade. As armas, desde os tempos mais remotos, sempre representaram mais do que simples instrumentos de guerra. Elas também mostravam o nível de conhecimento técnico e a capacidade de inovação de uma civilização. Lá no começo da nossa história, o ser humano utilizava objetos simples como pedras afiadas ou galhos pontiagudos para caçar e se proteger. Com o tempo, aprendemos a forjar metais, criando lanças, espadas, machados e outros armamentos mais sofisticados. E então, com a necessidade de alcançar inimigos à distância, surgiu o arco, um verdadeiro divisor de águas. O arco se tornou uma peça fundamental no arsenal de várias culturas. Ele foi essencial para a expansão de impérios e domínio de territórios, principalmente na Ásia. Agora, enquanto muitas civilizações criavam suas próprias variações do arco e flecha, a China resolveu inovar ainda mais ao desenvolver a besta, uma arma mais robusta e precisa. E como se isso já não fosse impressionante, os chineses deram mais um passo à frente e criaram a besta de repetição. O nome já entrega tudo. Essa arma era capaz de disparar vários projéteis em sequência, com uma rapidez impressionante para a época. Normalmente, as bestas tradicionais só conseguiam atirar uma flecha por vez, exigindo que o atirador recarregasse manualmente a cada disparo. Esse processo poderia levar preciosos segundos, ou até minutos, e em uma batalha intensa, esse tempo extra poderia significar a morte. A besta de repetição resolvia esse problema com um mecanismo engenhoso que permitia disparos consecutivos sem a necessidade de recarregar a cada vez. Isso oferecia uma enorme vantagem tática no campo de batalha, mesmo que o alcance e a precisão não fossem ideais. Só o fato de conseguir disparar flechas de forma rápida e repetida já fazia dela uma ameaça considerável. E tem mais. Mesmo nos dias de hoje, criar um sistema de disparo repetitivo não é tarefa simples. É necessário um conjunto de peças móveis que funcione com precisão e também mecanismos para evitar que a arma trave ou emperre. Pensar que os chineses conseguiram desenvolver isso séculos atrás, usando os recursos disponíveis em sua época, é simplesmente genial. A besta de repetição foi usada tanto em guerras quanto como uma forma de defesa doméstica, por exemplo, para proteger aldeias contra ladrões ou bandidos. Dentro do contexto histórico das dinastias chinesas, essa invenção é mais uma prova da capacidade técnica extraordinária que eles possuíam. Número 14. O Tessaraconteres. Entre todas as embarcações criadas ao longo da história, poucas chamam tanta atenção quanto o impressionante Tessaraconteres, um navio de guerra colossal da antiguidade que parece ter saído diretamente de uma lenda. Mas ele foi real, e absolutamente gigantesco. O mais surpreendente é que essa estrutura não possuía nenhum tipo de motor ou sistema mecânico moderno. Toda sua movimentação dependia exclusivamente da força humana. Literalmente, milhares de homens remavam, lado a lado, dentro da embarcação, coordenando seus esforços para colocar aquele monstro em movimento. E não estamos falando de algumas centenas de pessoas. Relatos indicam que o Tessaraconteres era operado por cerca de 6.000 homens. Isso mesmo, 6.000. Um número comparável ao de muitos navios de guerra modernos como os porta-aviões. Imagine a cena. Você está em uma praia, olhando o horizonte, e começa a ver uma silhueta crescer lentamente no mar. Uma estrutura imensa se aproxima, lançando uma sombra que engole a costa. O medo e a sensação de impotência que isso causava deviam ser indescritíveis. É por isso que essas embarcações também eram chamadas de fortalezas flutuantes. Não só pelo tamanho, mas pela aura de poder que transmitiam. Mas é claro que com todo esse tamanho vinham também algumas limitações. Um navio tão pesado, mesmo com milhares de remadores, não podia ser ágil nem rápido. E isso era um grande problema, principalmente nas estratégias de guerra da época, onde velocidade e manobrabilidade eram essenciais. Mesmo assim, a construção de um navio como o Tessaraconteres mostrava que os antigos não tinham medo de sonhar grande. Era uma mistura de poder simbólico, demonstração de força e, ao mesmo tempo, uma façanha impressionante da engenharia naval antiga. Número 13. O carro de guerra. Muita gente pode pensar que o carro de guerra é algo simples demais para estar numa lista de tecnologias avançadas. Afinal, ele é basicamente uma carroça puxada por cavalos, certo?
Mas essa visão é limitada. Na verdade, o carro de guerra representa um salto tecnológico importantíssimo na história da humanidade. Primeiramente, precisamos lembrar que os cavalos, antes de serem usados em batalhas, serviam como força de tração em trabalhos agrícolas e transporte. Mas em algum momento, alguém, em alguma civilização, teve a ideia brilhante de aproveitar essa força animal de uma maneira mais estratégica, criando uma estrutura sobre rodas que pudesse carregar soldados ou atiradores. Esse veículo permitia aos guerreiros atacarem com mais eficiência e mobilidade no campo de batalha. Um exemplo claro são os famosos arqueiros a cavalo dos Hunos, como os liderados por Átila. Eles eram extremamente habilidosos, mas disparar flechas de cima de um cavalo em movimento exigia anos de treinamento. Além disso, o cavalo podia tropeçar, o guerreiro podia cair, era arriscado. Com um carro de guerra, esses problemas eram minimizados. O guerreiro tinha uma base estável, proteção parcial, e ainda podia usar arcos longos, que tinham mais alcance e força. Nos combates, isso fazia uma diferença brutal. Os egípcios dominaram o uso dessa tecnologia de forma tão eficiente que desenvolveram unidades inteiras de arqueiros em carros, especialmente na guarda pessoal do faraó. Esses carros eram rápidos, leves e estrategicamente poderosos. Mesmo com riscos envolvidos, como capotagens ou dificuldades em terrenos acidentados, os benefícios eram claros. Portanto, o carro de guerra foi mais do que uma simples adaptação. Foi uma revolução na maneira como se lutava, uma junção perfeita entre homem, animal e máquina, muito antes da chegada dos tanques modernos. Número 12. O Shaduf. Se existe uma invenção que prova o quanto os povos antigos eram engenhosos, ela atende pelo nome de Shaduf. Este dispositivo simples, mas incrivelmente funcional, é um exemplo clássico de como a necessidade impulsiona a criatividade humana, especialmente quando se trata da água, um dos recursos mais preciosos de todos os tempos. O Shaduf foi criado por volta do ano 3000 a.C., ou seja, estamos falando de uma tecnologia com mais de 5.000 anos de existência. E o mais incrível, ele ainda é usado hoje em regiões como a Índia rural. Mas o que exatamente é o Shaduf? Trata-se de um sistema de alavanca equilibrada com um contrapeso, uma haste longa apoiada sobre um ponto fixo, com um balde preso na ponta. Com um movimento simples, a pessoa baixa o balde até a água, enche e depois usa o contrapeso para levantar o balde com o mínimo de esforço físico. Esse sistema era, e ainda é, utilizado para irrigação agrícola, especialmente em áreas onde a água precisava ser transportada de poços ou rios para canais de irrigação. Ele se encaixava perfeitamente em um ambiente agrícola que dependia do fluxo constante de água para manter as plantações vivas. O que torna o Shaduf tão especial é que ele podia ser construído com materiais simples e disponíveis localmente. Além disso, qualquer pessoa conseguia operar, o que o tornava acessível para comunidades inteiras. E mais, seu design permitia alcançar até 6 metros de profundidade, o que era mais do que suficiente na maioria dos casos. Poucas invenções resistem ao tempo como o Shaduf resistiu. Ele é a prova de que soluções simples, quando bem pensadas, podem durar milhares de anos sem perder sua utilidade. Número 11. Ferramentas de moldagem. Voltamos agora ao Egito Antigo, um dos lugares mais fascinantes quando se trata de construções e engenharia. Se tem algo que sempre intriga os estudiosos é como os egípcios conseguiam fazer trabalhos em pedra com tanta precisão e detalhe, usando supostamente ferramentas simples e rudimentares. Estamos falando de esculturas feitas em rochas duríssimas, como granito e diorito, que até hoje são difíceis de trabalhar, mesmo com ferramentas elétricas modernas. Mas os egípcios não só esculpiam essas pedras, como também moldavam e perfuravam, criando cavidades e formas complexas. Em alguns artefatos, é possível ver marcas que sugerem o uso de ferramentas de perfuração com controle absoluto. Há até mesmo peças com canais internos e ângulos perfeitos, que seriam difíceis de reproduzir mesmo com equipamentos atuais. Como isso foi possível? Essa é uma das grandes questões do Egito. Existem várias teorias. Alguns dizem que foi apenas uma questão de tempo e habilidade artesanal, enquanto outros acreditam que eles usavam técnicas que ainda desconhecemos. O certo é que, até hoje, não temos todas as respostas. E talvez esse seja o maior charme do Antigo Egito. Ele nos desafia a imaginar, estudar e descobrir. Cada nova escavação pode trazer uma pista, ou mais mistérios. Número 10. O sistema de polias. Continuando no Egito Antigo, vamos falar agora sobre uma invenção que, mesmo simples em aparência,
exigia um nível de conhecimento mecânico muito avançado. O sistema de polias. Existem diversas referências ao uso de polias no Egito, especialmente durante a 12ª dinastia, que teria existido entre os anos 1991 e 1802 a.C. Relatos indicam que esse sistema fazia parte do grupo das chamadas 6 máquinas simples, usadas para levantar grandes pesos. E realmente essa definição é bastante precisa. Mas o que intriga é como eles chegaram a esse conceito. Como conseguiram desenvolver um mecanismo que combinava cordas, rodas e força para erguer cargas com mais facilidade? As cordas, por si só, já eram utilizadas há séculos para amarrar, puxar ou transportar objetos, mas a introdução da polia foi um divisor de águas. Criar e posicionar uma polia requer compreensão de física, peso, atrito e torque. Você precisa entender onde colocar cada peça e como a força vai se distribuir. É preciso cálculo e precisão. Que essas civilizações já tivessem domínio sobre esses conceitos é algo que nos faz admirar ainda mais seu legado. E não para por aí. Há indícios de que sistemas parecidos também tenham surgido na Mesopotâmia por volta da mesma época. Talvez nunca saibamos exatamente como ou quem desenvolveu primeiro, mas o importante é que esses sistemas mudaram a forma como as construções e o transporte de materiais pesados eram feitos na antiguidade. Número 9. A Taça de Licurgo. Hora de visitar a Roma antiga e conhecer uma das relíquias mais curiosas e misteriosas que esse império nos deixou: a famosa Taça de Licurgo. À primeira vista, ela pode parecer apenas uma bela peça de vidro artístico, mas quando a luz incide sobre ela de maneiras diferentes, algo extraordinário acontece. A taça muda de cor. Isso mesmo. Dependendo do ângulo e do tipo de iluminação, a taça pode parecer verde ou vermelha, o que a torna uma verdadeira obra-prima não só da arte, mas também da ciência antiga. E não estamos falando de tinta, corante ou pintura mágica. A mudança de cor é resultado de uma técnica extremamente sofisticada que, até hoje, surpreende cientistas e estudiosos. A explicação moderna para esse efeito está na presença de nanopartículas de metais preciosos, como ouro e prata, misturadas ao vidro durante sua fabricação. Essas partículas interagem com a luz de um jeito tão preciso que causam o fenômeno de mudança de cor. Hoje chamamos isso de efeito plasmônico, algo que só começamos a entender nos últimos 100 anos. O mais incrível é que, na época em que a taça de Licurgo foi produzida, por volta do século IV d.C., ninguém conhecia a nanotecnologia. Isso levanta várias hipóteses. Será que os artesãos romanos descobriram essa técnica por acidente? Ou será que eles tinham um conhecimento empírico muito mais avançado do que imaginamos? Não importa qual seja a resposta, a taça é um exemplo maravilhoso da genialidade da Roma antiga. Seu uso original ainda é tema de debate. Alguns acreditam que ela era uma peça de decoração usada para encantar convidados em banquetes. Outros pensam que poderia ter um valor cerimonial ou simbólico. O que sabemos com certeza é que a taça de Licurgo é única no mundo. Pouquíssimas peças antigas apresentam esse tipo de tecnologia, o que a torna um verdadeiro tesouro arqueológico e uma das provas mais fortes de que o passado ainda guarda muitos segredos surpreendentes. Número 8. O canivete suíço da Roma antiga. Hoje em dia, quando alguém fala em canivete suíço, você provavelmente pensa naquele objeto prático, compacto e cheio de ferramentas. Lâmina, abridor, tesoura, pinça, chave de fenda, entre outros. Ele é sinônimo de versatilidade e utilidade. Mas o que pouca gente sabe é que os romanos antigos já tinham sua própria versão desse conceito. No século III d.C., foi criada uma engenhoca que muitos chamam de multiferramenta romana. Trata-se de um pequeno utensílio dobrável feito de metal, que incluía nada menos que uma faca, uma espátula, um garfo, um palito de dentes e até um espetinho, todos embutidos em um único corpo compacto. Ou seja, os soldados romanos literalmente carregavam um kit de sobrevivência no bolso. Em tempos de campanhas militares, onde comida e utensílios eram escassos, esse objeto era indispensável. Imagine cruzar territórios desconhecidos, enfrentar climas extremos e ainda precisar se virar com os próprios recursos. Ter uma ferramenta dessas à disposição era um verdadeiro diferencial. O design desse item impressiona por sua praticidade. Ele foi claramente pensado para ser eficiente, leve e funcional, combinando várias funções do cotidiano em um único objeto portátil. A multiferramenta mostra que, mesmo sem acesso a maquinários modernos, os romanos dominavam o conceito de design inteligente.
Atualmente, uma dessas peças está preservada e exposta em um museu na Inglaterra, onde continua fascinando estudiosos e visitantes. Seu surgimento nos faz pensar: quantas outras invenções geniais do passado foram esquecidas ou ainda estão esperando para ser redescobertas? Número 7. O Aço de Damasco. Você já deve ter ouvido falar sobre o lendário Aço de Damasco, famoso por ser ao mesmo tempo extremamente duro e incrivelmente flexível, além de ter um visual com padrões ondulados hipnotizantes que parecem obras de arte. Mas o que talvez você não saiba é que a fórmula original para fabricá-lo foi completamente perdida com o tempo. Esse tipo de aço não era apenas esteticamente bonito, ele era temido no campo de batalha. As espadas feitas com aço de Damasco podiam manter o fio de corte por longos períodos de uso. Resistiam a impactos violentos e, ainda assim, eram leves o suficiente para garantir agilidade ao guerreiro. Quando os cruzados europeus enfrentaram os soldados do Oriente Médio e viram as espadas cortando armaduras como se fossem manteiga, entenderam o poder dessa tecnologia. Hoje em dia, muitos ferreiros tentam recriar o aço de Damasco com técnicas modernas. Se você já viu programas como Desafio sob Fogo, provavelmente viu artesãos empilhando várias camadas de aço com diferentes composições, fundindo e dobrando repetidamente até formarem lâminas com mais de 100 camadas metálicas. Apesar dos avanços, esses esforços são réplicas modernas e ninguém sabe ao certo como era o processo original. Acredita-se que o segredo estava não apenas na técnica de forjamento, mas também no tipo de minério usado, que já não existe mais em grande quantidade. O aço de Damasco é, portanto, uma relíquia da metalurgia antiga, uma combinação perfeita de ciência, habilidade e tradição. Se hoje tivéssemos acesso à receita original, ele ainda seria considerado um dos melhores materiais do mundo. Número 6. A Carta de Varas das Ilhas Marshall. Navegar pelos oceanos é um desafio mesmo nos dias de hoje, com toda a tecnologia disponível. Agora imagine como era esse desafio há centenas de anos, quando não existia GPS, bússola digital ou mapas precisos. Mesmo assim, os antigos navegadores das Ilhas Marshall desenvolveram um sistema único e genial para mapear os mares. Estamos falando das cartas de varas, ou stick charts em inglês. Essas cartas eram feitas literalmente com varas de madeira, fibras e conchas, organizadas de forma a representar as ondas, as correntes oceânicas e a localização das ilhas. Cada curva, interseção ou envergadura representava um padrão específico de movimentação da água. Para nós, hoje, elas podem parecer obras de arte abstrata, mas para os habitantes das Ilhas Marshall, essas cartas eram ferramentas de navegação extremamente precisas, transmitidas de geração em geração com base na observação detalhada do mar. O que torna isso tão fascinante é que, muito antes da ciência moderna descrever com precisão os comportamentos do oceano, esses povos já tinham desenvolvido um sistema prático, funcional e eficaz para cruzar grandes distâncias marítimas. Eles sabiam como o mar se movia ao redor de cada ilha, como o vento influenciava as correntes, e como usar essas informações para chegar ao destino com segurança. As cartas de varas não apenas mostram o conhecimento técnico desses navegadores, mas também revelam uma conexão cultural profunda com o oceano. Elas não eram apenas mapas. Eram símbolos de sabedoria, sobrevivência e adaptação. Número 5. As portas automáticas da Grécia Antiga. Hoje estamos tão acostumados a ver portas automáticas em shoppings, supermercados e prédios comerciais que nem paramos para pensar em como elas funcionam. Mas imagine a surpresa de saber que, há mais de 2000 anos, os gregos antigos já tinham inventado algo semelhante, e sem qualquer uso de eletricidade. No templo de Serapis, em Alexandria, havia um conjunto de portas que se abriam e fechavam automaticamente por meio de um sistema hidráulico engenhoso. Quando uma pessoa se aproximava ou realizava um ritual específico, o peso da ação liberava vapor ou líquido que movia um mecanismo interno, abrindo as portas de maneira completamente automática. Para os fiéis da época, isso era praticamente magia divina. Imagine entrar em um templo e ver as portas se abrindo sozinhas como se os próprios deuses estivessem te dando boas-vindas. Era ao mesmo tempo uma experiência espiritual e uma exibição impressionante de conhecimento técnico. A verdade é que essas portas eram maravilhas da engenharia helenística, desenvolvidas por mentes como a de Herão de Alexandria, que é considerado um dos precursores da mecânica moderna. Essas invenções mostram que, mesmo com recursos limitados,
Os engenheiros da antiguidade sabiam como criar sistemas complexos e funcionais, baseados na observação da natureza e nos princípios físicos básicos, como pressão, peso e fluxo de líquidos. Número 4. O geladeira persa. Você pode até achar estranho, mas os persas antigos inventaram uma espécie de geladeira natural. Chamado de yakchal, esse sistema usava a arquitetura e o clima seco do deserto para manter alimentos frescos e até produzir gelo, tudo sem eletricidade. Essas construções em forma de domo tinham paredes espessas de barro e palha, além de canais subterrâneos que mantinham o ar frio circulando. Durante a noite, o gelo se formava naturalmente e era armazenado para uso ao longo do dia. Com temperaturas escaldantes na região, os persas encontraram uma solução criativa para um problema urgente. Conservar comida é a prova de que a necessidade realmente é a mãe da invenção. Número 3. Detector de terremotos da China Antiga. Na China Antiga, por volta do ano 130 d.C., um homem chamado Zhang Heng inventou um sismoscópio, um dispositivo capaz de detectar terremotos. A máquina consistia em um jarro de bronze com esculturas de dragões em volta. Quando um terremoto ocorria, uma esfera caía da boca de um dos dragões e era recolhida por uma escultura de sapo posicionada abaixo, indicando a direção do tremor. A invenção foi apresentada à corte e, aparentemente, funcionava. Mas até hoje ninguém conseguiu entender exatamente como o mecanismo operava. Cientistas já tentaram recriar o aparelho, alguns até afirmam ter conseguido, mas o mistério persiste. Mesmo assim, o simples fato de alguém ter tentado prever terremotos naquela época é impressionante. Número 2. A lente de Nimrud. Descoberta em 1850, a lente de Nimrud foi encontrada em escavações da antiga civilização assíria. Mas o verdadeiro propósito desse objeto continua sendo um enigma. Alguns estudiosos acreditam que ela era usada como lupa, outros dizem que servia para focar a luz do sol e acender fogo. Há até quem sugira que tivesse funções religiosas ou astronômicas. O que se sabe é que ela foi feita com precisão e muito cuidado, o que mostra o nível técnico dos assírios. É mais uma daquelas invenções que nos fazem pensar: o que mais será que ainda não entendemos sobre o passado? Número 1. As noras de Rama. E por fim, chegamos às incríveis noras de Rama, na Síria. São rodas hidráulicas gigantes que datam do século V d.C. e impressionam até hoje pelo tamanho e complexidade. Essas rodas foram construídas nas margens do rio Orontes para transportar água por meio de aquedutos, irrigando plantações e abastecendo a cidade. Com o tempo, se tornaram símbolo da cidade de Rama. Mesmo em meio ao avanço da construção civil moderna, muitos moradores ainda lutam para preservar essas obras históricas, e com razão. Elas são um testemunho vivo da engenhosidade humana, capaz de transformar um simples curso de água em fonte de vida e progresso. E então, depois de conhecer todas essas invenções surpreendentes, fica difícil não se impressionar com o que as civilizações antigas foram capazes de fazer, não é? A verdade é que, muito antes da internet, dos computadores ou da engenharia moderna, esses povos já estavam criando soluções incríveis, muitas das quais ainda nos influenciam até hoje. Seja uma simples alavanca para puxar água, uma ferramenta de guerra capaz de disparar projéteis em sequência, ou até portas que se abriam sozinhas num templo da Grécia Antiga, tudo isso mostra que a criatividade, o raciocínio lógico e o desejo de resolver problemas sempre fizeram parte do espírito humano. É fascinante perceber como, com recursos limitados e em contextos muito mais desafiadores do que os nossos, essas culturas foram capazes de inventar coisas que ainda nos deixam de queixo caído. E mais do que isso, elas conseguiram construir legados que atravessaram séculos e, em muitos casos, milênios. A história está cheia de perguntas sem resposta, de mistérios não resolvidos e de tecnologias que pareciam estar muito à frente de seu tempo. E é justamente isso que torna o estudo do passado tão empolgante. A chance de descobrir o inesperado, de aprender com os antigos e de reconhecer que o ser humano sempre teve o poder de inovar. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!